e nós vimos o quanto foi bom nos anos anteriores fazermos, antes da elaboração dos nossos planejamentos, uma reunião com as secretarias, reunião de orientações, né, para os nossos planejamentos. Então, esse ano, nas secretarias comunitárias do Brasil, né, que nós tivemos os retiros presenciais, só um retiro que teve que ser online, porque o pessoal pegou Covid no retiro, né? Então, a gente teve que fazer um online, e os do exterior, né, de fora do Brasil, que foi esse final de semana passado, né, que também foi online. Então, esse ano, no nosso retiro, nós tivemos como tema o desenvolvimento das secretarias do Brasil, né? Então, foi esse nosso grande movimento, foi crescermos nos nossos serviços das secretarias do Brasil. E aí, para nós termos ali um valor base, uma avaliação do crescimento das nossas secretarias e para a gente também avaliar nos anos seguintes, nós desenvolvemos aquele formulário, né, que a Fabiana enviou nos grupos, enviou também para alguns de vocês no pessoal. E aí eu queria pedir que quem ainda não respondeu, por favor, responda, né? Para a gente poder ter um valor base, para a gente poder avaliar o crescimento das nossas secretarias comunitárias. Nós fizemos uma reunião de avaliação na segunda e outra ontem, à tarde, mas aí não deu para a gente fazer todas, né? Então, nós vamos continuar na próxima segunda-feira. Então, você que ainda não respondeu o seu formulário, por favor, né, responda, para a gente poder servir melhor, trabalhar melhor nas secretarias comunitárias, vendo ali quais são as maiores demandas, né, as maiores necessidades que as secretarias têm, tá certo? Então, essa é uma primeira coisa, tá bom? Responder o formulário que foi enviado para vocês, para a gente poder ter um valor base, então, a gente poder partir daquela avaliação e nos anos seguintes a gente ver o quanto as secretarias cresceram no seu serviço, tá certo? Também no retiro desse ano das secretarias do Brasil, nós fizemos um pouco do que nós vamos fazer agora, que é um pouco do nosso, a gente fez ações para o planejamento do nosso planejamento estratégico, né? E nós fizemos ações para o setor saúde, o financeiro e a vida fraterna, né? Então, nós aprendemos um pouquinho ali também, quem participou do Retiro do Brasil, né? O exterior vai ser ano que vem, né? Presencial, se Deus quiser. E esse ano, como foi do Brasil, nós trabalhamos mais intensamente, né? Então, o que foi que nós fizemos ali? Nós fizemos um primeiro momento de análise SWOT. Quem é que lembra aí o que é análise SWOT? Pode dizer para todo mundo. Liga aí o microfone e fale aí o que é análise SWOT. Ai, tá bem. Gente, ninguém se lembra o que é análise SWOT. Análise SWOT, eu vou dizer então para vocês o que é. Tá. Acho que tem que abrir aí a porta por causa do loteador. Só um minuto. Gente, vocês estão escutando bem? Estão vendo tudo bem? Ou está travando para vocês? Aqui eu tô com... Tá travando para vocês? Tá tudo bem, né? Certo. Então, o que é a nossa análise SWOT?
Ótimo, obrigada, gente. É porque o meu estava meio travado e o da Fabiana também estava travado. Eu achei que vocês não estavam conseguindo escutar bem. Então, o que é a nossa análise SWOT? São aquelas análises que nós fazemos, aquele das nossas oportunidades, das nossas ameaças, dos pontos fracos e pontos fortes, né? Então, a Secretaria de Planejamento aí da missão de vocês certamente vai orientar, né, essa análise SWOT, mas só para a gente dar uma lembradinha, nós vamos analisar os pontos fracos e fortes da secretaria comunitária, certo? O que é ponto fraco e o que é ponto forte são internos da secretaria comunitária. O que é ponto forte? Né? A nossa equipe é um ponto forte, a unidade da equipe é um ponto forte, enfim, vocês podem elencar. E o que é um ponto fraco, né, da nossa secretaria? Talvez a demanda de socorros não foi atingida, né, o percentual de demanda de socorro, enfim, vocês também podem ver algo que dentro da secretaria nós não temos os equipamentos, né, também pode ser um ponto fraco, e as oportunidades e ameaças, elas são exteriores à secretaria comunitária. Pode ser a nível de missão, mas também pode ser a nível de cidade, de local, de país onde eu estou, né? Então, talvez lá em Paderborn, uma oportunidade seja o sistema de saúde. Eu não sei se viu, Ana Hermínia? Mas eu estou só dando um exemplo, né? Pode ser que seja uma oportunidade, né? Lá em Teresina, qual é uma oportunidade? Nós temos academias, né? Que os irmãos, que dão cortesias para os irmãos. Essa daí é uma oportunidade. Não é uma coisa dentro da secretaria, é uma coisa fora, né? Ou a missão, enfim, tá se abrindo mais as ações das secretarias comunitárias, nós estamos participando do colegiado, é uma oportunidade, certo? E a ameaça é o não participar da reunião do colegiado, o sistema de saúde do meu município, ele é frágil, né? Então, isso tudo é uma ameaça, tá certo? Então, deu para entender até aqui? Primeira coisa é o quê? Preencher o formulário, quem não preencheu, tá certo? Segunda coisa é a análise SWOT. Terceira coisa, vocês vão analisar as metas do ano passado, né? As metas que vocês fizeram no ano passado. E vocês vão analisar ela de acordo também com os seus indicadores, os indicadores que vocês colocaram lá. Nós enviamos uma meta para todos vocês, né? As missões que têm comunidade de vida foi uma meta em relação à saúde, né? Eu vou aqui compartilhar com vocês. Peraí, que não é essa. Não, não é essa tela, peraí. Então, no ano passado, nós também enviamos uma meta para vocês, que foi essa daí. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo? Está aparecendo? Ok. Cada missão teve um percentual diferente, tá? Então, que 60% dos membros da CV façam check-up anual, realizem exercício físico periodicamente e tenham acesso à assistência médica especializada, né?
Porém, essa daqui é da missão de Curitiba, foi esse percentual, mas cada missão teve um percentual diferente. Como é que vocês vão saber se vocês atingiram esses 60%, 70%, 80%? Vocês vão atingir vendo quantos irmãos fizeram check-up no período de vigência do PE. Claro que nós ainda não terminamos o tempo de vigência. O tempo de vigência desse PE é até março de 2023, né? Mas você pode analisar quantos irmãos fizeram check-up até agora, né? Até o momento em que vocês vão se reunir para avaliar isso daqui. E outro indicador é quantos irmãos da comunidade de vida fazem exercício físico pelo menos 2 vezes por semana, né? Para ver se atingiu esse percentual. É esse percentual aqui de irmãos que foram aos médicos, né? Tiveram ali acesso à assistência médica e realizaram seus check-ups, e 60% dos membros se fizeram exercício físico, né? Só repetindo aqui, perdão, tá repetindo, mas é porque pode ter gente que se engane. Esse percentual foi diferente para cada missão, tá certo? Não foi um padrão, assim, 60% para todo mundo. E aí, vocês vão ver se vocês atingiram essa meta com esses indicadores que nós estamos dizendo aí para vocês, tá certo? Que é a quantidade de membros que realizaram seu check-up, a quantidade de membros que fizeram exercício físico pelo menos 2 vezes por semana, e tem um outro indicador, né? Que ano passado foram 3 indicadores para uma meta. A quantidade de membros da CV com planos de saúde na sua missão, né? Vocês vão ver também quantos irmãos atingiram essa meta, né? Quantos irmãos vocês atingiram essa meta, tá certo? Então, primeira coisa, formulário. Segunda coisa, análise SWOT. Terceira coisa, vão fazer uma análise das metas, inclusive essa meta que nós enviamos para vocês, tá certo? Para ver se vocês alcançaram ali o percentual que foi indicado para a sua missão, ok? Deu para entender até agora ou alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Rafaela, você é muito inteligente, Rafaela. Então, ok, né? Deu para entender. Ótimo. Então, após fazer tudo isso, né? Todos esses processos, nós vamos passar a elaborar os nossos planejamentos, certo? Os nossos planejamentos, a Secretaria de Planejamento da sua missão vai indicar aí quantas metas, né, vocês vão poder realizar, quantas metas vocês vão poder planejar, mas nós também... Ai, gente, perdão, volta aqui, rebobina a fita, tá certo? As missões que não têm comunidade de vida foi uma meta diferente, né? Foi uma meta de alcançar 70% de arrecadação de fidelidade dos irmãos da comunidade Aliança aos 5%, em vista de socorrer a 70% dos irmãos da comunidade Aliança, certo? Então, as missões que não têm comunidade de vida, né, que são as obras de difusão e as missões ali de Eunápolis, Petrolina, Propriar, Sorocaba, as difusões, né, e essas missões que só têm comunidade de aliança, foi um crescimento também
no percentual de fidelidade dos irmãos para socorrer aos irmãos da comunidade Aliança, visto que no âmbito geral o nosso socorro à Aliança ainda é muito baixo, né? E aí é importante também buscarmos crescer nessa meta. Patrícia, por que vocês enviaram essas metas? Bem, essas duas metas, elas foram enviadas porque no documento da Assembleia Geral de 2019 tem essas duas resoluções lá, né? Então, na parte ali da contemplação, tem falando sobre o socorro, a assistência médica aos irmãos enfermos. O que mais me choca é que é na parte da contemplação, né? No documento sobre a contemplação, que fala sobre o socorro aos irmãos enfermos. E na parte da comunhão de bens, fala sobre o crescimento dos 5% para socorrer aos irmãos da comunidade Aliança. Então, isso daqui não foi uma coisa que a gente inventou assim da nossa cabeça, né? Uma ideia maravilhosa que nós tivemos. Não, foi a Assembleia Geral de 2019, que foi aquela que elegeu um novo conselho, né? E ali a gente tem as diretrizes para 6 anos da comunidade, né? Dessas metas nossas, a que foi para o mapa estratégico, ou seja, uma que o governo geral considera de extrema importância para bem vivermos a nossa missão de evangelizar, foi essa meta de que todos os irmãos da comunidade de vida tenham acesso à assistência médica, né? Então, por isso que nós colocamos essa meta para as missões que têm comunidade de vida. E como a gente ano passado só podia colocar uma meta, nós tivemos então que escolher, né? Para as missões que tinham comunidade de vida foi essa da saúde, para as missões que não têm comunidade de vida foi essa do crescimento da fidelidade aos 5%, em vista de atingir a 70% dos irmãos necessitados da comunidade Aliança. Atenção, a gente não vai ajudar quem não precisa, não, a gente vai ajudar quem precisa, tá certo? Tá bom? Quem não precisa, glória a Deus, ele pode ajudar mais, né, os irmãos. Mas aqueles que precisam, sim, nós devemos ter uma atenção especial, tá certo? Entendido, gente? Rebobinou a fita, aí agora volta para o ponto que nós estávamos antes, né? Esse ano, nós podemos colocar duas metas para as missões, né? Então, as metas continuam as mesmas. O que muda é o percentual, né? Porque aí nós avaliamos missão por missão e colocamos um percentual diferente em cada um. Pode ser que a sua missão tenha continuado com o mesmo percentual, porque na nossa avaliação aqui nós vimos por bem deixar o mesmo percentual. Mas a grande maioria nós fizemos um crescimento de pelo menos 10% do percentual, tanto dos irmãos com assistência médica, como também os irmãos necessitados da comunidade de aliança, certo? Então, eu vou só projetar aqui para vocês como ficou mais ou menos as metas desse ano, tá certo? Deixa eu só organizar ela aqui. Então, gente, esse ano, as metas, aqui já é outra missão, certo?
As metas é garantir que 65% dos membros da comunidade vida façam check-up anual, realizem exercício físico, periodicamente e tenham acesso à assistência médica especializada, certo? Aqui a diferença é que são 2 metas por missão, tá certo? 2 metas. Ano passado foi só uma, esse ano são 2 metas. E aí, essa meta aqui da saúde, como é que nós vamos avaliar, né? Os indicadores são a quantidade de membros que realizaram o check-up, a quantidade de irmãos que realizaram exercício físico 2 vezes por semana e o número de irmãos que tiveram acesso à assistência médica especializada, certo? Esse é o que vocês vão colocar agora, tá? É o que vocês vão colocar agora nesse PO que vocês vão, nesse PE que vocês vão elaborar, tá certo? A outra meta é também o crescer, né, em comunhão com o economato, sempre com o economato, porque a gente não trabalha 10% e 5% separadamente, a gente trabalha os 15%. A destinação dos 10% e a destinação dos 5% são diferentes, mas no trabalho, nós trabalhamos juntos com o economato, tá certo? Então, aumentar a fidelidade da comunidade Aliança aos 5%, em vista de crescermos no socorro aos irmãos necessitados da mesma, atingindo cada missão vai ter o seu percentual. Essa missão aqui ficou 50% dos irmãos necessitados da comunidade de aliança, tá certo? E aqui, como é que a gente vai medir, né? Nós vamos medir pelo número de irmãos da comunidade de alianças socorridos pela Secretaria Comunitária, tá certo? Então, nós temos ali em cima as metas e temos aqui embaixo os indicadores, certo? Uma meta, lembrando, essa meta aqui da saúde, ela é do mapa estratégico e essa meta da fidelidade aos 100% em vista de socorrer os irmãos, ela é da Assembleia, do documento da Assembleia Geral de 2019. Tá certo? Deu para entender ou alguém tem alguma dúvida? A hora é agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Estou brincando. Quer perguntar alguma coisa, Rose? Patrícia? Oi. Por favor, você poderia voltar esse slide? Esse Como? último? Voltar esse slide. Tá, vou voltar aqui, só um minuto. Vocês vão ter acesso, tá certo? A essa planilha. Foi. Pronto. Vocês... Ok. Desculpe. Pode falar, Patrícia. Vocês vão ter acesso a essa planilha. Fala aí para mim. Que aqui no barulho. Silvia, fala aí, por favor. Eu queria... Desce um pouquinho, que é uma referência que você deu lá embaixo. Por favor. Sobe um pouco, na verdade. Isso. Eu não entendi o que o número dos membros da CAUS socorridos pela Secretaria Comunitária. Ele é uma métrica para quê? Foi isso que eu não entendi. Não, ela não é meta. Ela não é uma meta. É métrica. Indicador. Indicador, tá. Tá? Porque a meta é essa daqui, ó. A meta, Silvia, é em comunhão com o economato, aumentar a fidelidade da comunidade de aliança aos 5%,
em vista de crescermos no socorro aos irmãos necessitados da mesma, atingindo, aí a tua missão vai ter um percentual, tá certo? Esse daqui foi o percentual da missão de Aparecida, 50%, tá? E aí a forma que você vai medir se você atingiu a essa meta, mas isso você só vai medir no PE do ano que vem, é esse indicador aqui, tá? Então, você vai ter que ter essa informação, quantos irmãos da comunidade Aliança foram socorridos pela Secretaria Comunitária. Deu para entender? Deu. Ótimo. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Oi, Rose. Tá travado aqui para mim. Teu tá bom. Me diz aí, que não tá. Não tá dando para ouvir. Não tá dando para ouvir, Rose. É durante o ano todo, tá, Débora? Durante o ano todo. Dentro daquela meta. Você me ouvindo agora? Sim. Dentro daquela meta, eu vou colocar a quantidade de irmãos que eu vou mandar para fazer o check-up, né? Dentro de cada necessidade, né? Tanto de plano de saúde como pelo o SUS. É isso? Isso. É plano de saúde e SUS. E aqueles outros Tá me que a ouvindo? gente tem de cortesia ou parceria, tá bom? Deu para entender, Rose? Tá. Mais alguém tem pergunta? Meu travou aqui. Não, você vai colocar na avaliação desse ano quantos irmãos foram. E aí vai ver se atingiu o percentual que nós enviamos para você no ano passado. Aí no PE do ano que vem, aí você vai dizer quantos irmãos foram ao médico, certo? Se atingiu o percentual, se todo mundo fez o check-up, foi ao médico para fazer aqueles exames preventivos, né? E aqueles que têm necessidades especiais, tipo, pessoa tem um problema no coração. Pessoa tem um problema no coração, ela não vai para o otorrino, ela vai para qual? Para o cardiologista, tá certo? Então, ela teve acesso ao cardiologista? Sim. Então, ó, deu tudo certo. Vai lá, sobe lá a tua meta, tá bom? Oi, Rafa. Patrícia, está me Oi. escutando? Sim. É, graças a Deus, na nossa missão, até hoje, a gente não teve necessidade de socorrer nenhum irmão da aliança, porque Sim. eles não tiveram nenhuma necessidade. Então, chegar ao fim do ano e dizer que eu não socorri nenhum, não vai mudar nada, assim, não vai significar que eu não fiz a meta, entendeu? Como é que a gente poderia trabalhar nesse caso? Essa meta, assim? Não, aí, no seu caso, é porque aí também a comunidade é bem pequena, né? A comunidade Aliança, sim. Não, aí tu vai dizer que não Isso, houveram só concordo. pedidos, certo? Uhum, É porque isso certo. acontece na grande maioria das missões, né? Eu acho que só não vai ter mesmo em algumas missões da Europa mesmo, irmãos mais necessitados. Tá. Obrigada. Mais alguém?
Ok. Então, gente, eu agora tenho uma novidade para contar para vocês, certo? É uma novidade boa, que alguns vão se tremer, mas é uma novidade boa, que nós vamos colocar no nosso PO, certo? De planejamento estratégico, nós encerramos aqui, tá certo? Vamos agora começar a falar do PO, que é a Angélica quem vai falar do PO. Mas eu quero falar para vocês dessa novidade, que na verdade foi discernido ontem à noite, né? Umas 9 horas da noite, se eu não me engano, 9 e pouco. Então, vocês lembram que nós falamos bastante, né? Desde não sei quando, daquele nosso projeto para que todos os irmãos da comunidade de vida hoje do Brasil tenham plano de saúde. Vocês lembram que a gente falou bastante sobre isso nos retiros e fala tudo que acontece, a gente fala isso porque é um desejo grande, pois vai começar a se concretizar, se Deus quiser, certo? Então, como é que está esse processo, né? Nós não estamos junto ali com uma administradora de benefícios ligada à CNBB, que se chama Saloplan, através do programa Botifé, né? Porque nós não temos personalidade jurídica adequada para que todos os irmãos tenham plano de saúde, né? E aí nós já estamos dialogando com essa empresa já faz mais de um ano, né? E chegamos a uma prévia ali de orçamento, e ontem à noite nós estávamos esperando uma oportunidade para conversar com os membros assistentes, né? Só que parece que o Shalom faz tudo no segundo semestre, né? Tudo que acontece na vida do Shalom acontece no segundo semestre. Então, por causa disso, nós não conseguíamos um momento não teve RMA, né? Que é aquela reunião do moderador geral com os assistentes. Não houve nesse segundo semestre, né? E aí, ontem nós conversamos com eles e apresentamos esse programa, né? Apresentamos os valores, apresentamos tudo, né? E eles gostaram bastante. E aí, nós vamos esse ano trabalhar os planos de saúde de uma forma diferente, certo? Nós não vamos colocar um plano de saúde para fulano, beltrano, cicrano, nananana. Nós vamos colocar um valor de R$350 por irmão consagrado, tá certo? Que a gente fez uma média, vai ser mais ou menos esse o valor do nosso plano de saúde. R$350 por membro consagrado, e os que vão se consagrar no ano que vem, porque é um PO para o ano que vem, né? Então, a gente tem que prever. Isso, gente, perdão o pessoal do exterior, certo? Isso é para a missão do Brasil. Para o exterior, ainda vamos... Se a gente está desde 2017 caminhando no Brasil, aí no exterior vai demorar mais um pouquinho, tá certo? Mas por que todo mundo tem que ter plano de saúde agora? Né? Eu já expliquei em outros momentos, mas eu acho que é válido explicarmos novamente. Existe uma requisição da Santa Sé, do Vaticano, por ocasião ali da nossa aprovação pontifícia, que todos os missionários da comunidade de vida tivessem planos de saúde. Aliás, né, plano de saúde que eles chamam, né? Tivesse uma assistência médica garantida e tivesse a previdência social também, né? A previdência foi algo mais simples, mais rápido. Hoje, todos os consagrados estão no INSS, né? Nós estamos intermediando, né, essa relação com o INSS,
aqui na assistência comunitária. E agora nós vamos programar para o ano que vem essa questão do plano de saúde, certo? Aí aqui eu quero abrir um parêntese bem grande, tá? É bem grande. Nós vamos nos programar dessa forma, nós vamos planejar dessa forma. Porém, esse tema ainda vai merecer algumas discussões, certo? E que vai precisar passar por uma aprovação final do Conselho Geral da comunidade. Então, nós aqui vamos ter que ter mais algumas informações, né? Nós da assistência comunitária vamos ter que contactar com outras pessoas, enfim, vamos ter que fazer aqui uns remanejamentos também internos de fundos e, na verdade, vão ser propostas, né? Então, a gente vai ter que fazer um estudo também interno, certo? Então, não é algo que já está tudo ok, que vai se realizar, que está confirmado, ainda não, porque nós ainda temos que levar algumas informações, algumas propostas para o Conselho Geral, tá certo? Mas vocês, no PO de vocês, vão colocar para cada membro consagrado R$ 350. Aí, Patrícia, eu tenho uma dúvida. Eu vou pagar o plano de saúde daqueles 3 irmãos que eu já pago e mais os 350? Não. Né? Você vai pagar somente 350 para todos os consagrados e os que vão se consagrar. Tá certo? Para cada um. Para cada um, certo? Não tem ali o valor da previdência, né? Que é 100 e pouco por pessoa. Então, o plano de saúde vai ser 350 por membro consagrado da comunidade de vida, tá certo? Então, aqueles outros planos, então eu já cancelo os outros planos, ainda não, tá certo? Porque nós vamos ter que ainda passar por essa aprovação final. Mas nós fomos orientados pela Economato Geral, pela Assistência Geral, a já colocar isso nos nossos POs, tá bom? Então, vamos lá, estou vendo que tem já 2 mãos levantadas, né? Vamos aqui, 3, vixe Maria, agora vai ter dúvida, né? Então, vamos lá, primeiro a Silvia de Araraquara. Silvia está falando? Silvia, pode falar, pode abrir aí teu microfone e falar. Ligar teu microfone. Eu queria saber sobre o caso das famílias onde tem a irmã que é consagrada e os filhos. Como ficaria? Coloca os filhos também. Coloca todos os consagrados, aí inclui o esposo, a esposa, aí coloca os filhos também, tá? Então, seria 350 por pessoa. É isso da família, é isso? Ok. Obrigada. Tá. Financeiro, secretaria comunitária, não estou identificando. Mas pode falar. Oi, acho que sou eu. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Patrícia, em relação a, tipo assim, do ano passado a gente tinha de meta de colocar mais 2 pessoas esse ano para fazer o plano de saúde. E aí já estava na parte de documentação, de enviar tudo isso. Nesse caso, a gente dá continuidade desse processo, que seria o plano da Unimed, ou já espera para entrar nesse pé do próximo ano, que é em relação aos 350? Espera, Obrigada. tá? Não vamos mais fazer planos de saúde por enquanto, tá certo? Vamos esperar, tá bom? Josi. Patrícia, tu tá me ouvindo? Tô. Pronto. Sobre os planos que tem os contratos vencendo, entendeu? Aí, como é que a gente faz isso?
Vai ter que esperar ou cancela, porque vai vencer o contrato e vai ter que renovar. Sim. Aí como é que a gente faz isso? Essa daí, Josi, é uma questão que a gente vai ter que resolver, como é que vai ficar, viu? Essa pergunta tua aí, ela é muito boa, mas eu ainda não tenho uma resposta para ela, tá certo? Uhum. Mas aí a gente divulga, assim que eu tiver essa resposta, eu vou divulgar nos grupos, tá bom? Certo, Tati. tá certo. Tudo bem? Oi, Tati, boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida já foi tirada, né? Que é com relação aos dependentes, né? Cada um 350 também. A outra dúvida seria se isso se efetivar realmente, ainda vai existir uma taxa para repassar lá para o outro setor, ou não tem? Seria Tati, esse valor por favor, pergunta de novo, porque tinha gente com o microfone ligado e eu não entendi a tua pergunta. Por favor, desculpa. Não, tudo bem. Espera aí. Com relação a esse valor de 350, se isso for efetivado realmente, porque hoje tem aquela questão da coparticipação. Esse valor não existiria mais nessa realidade de coparticipação ou teria também uma realidade extra de coparticipação? Também vai ter a coparticipação, só que ela vai ser mais amena, porque eles vão também trabalhar uma gestão de saúde conosco, certo? Eles vão fazer também um projeto de gestão de saúde. Então, e eles têm também uma metodologia que é bem interessante. Então, quando se efetivar, aí nós vamos marcar aquela super reunião para explicar, certo? Porque aí vai diminuir muito o custo da coparticipação, mas vai continuar tendo, tá certo? Certo. Aí, a última dúvida é, se isso se efetivar, né, qual seria realmente o plano que seria utilizado? Nós estamos entre Unimed e Amil. Sei. Ok. Pronto. Minhas dúvidas seriam essas no momento. Obrigada. Tá ótimo. Ana Cláudia e Leila, do Rio de Janeiro. Olha aí a Leila, gente. Sabia, Leila, que você vinha um dia para a Secretaria Comunitária? Eu sabia. Liga aí teu microfone, tá desligado. Você já tinha profetizado mesmo na minha vida aí. Então, a gente queria ver só se vai continuar no mesmo sistema, que vocês mandam e-mail com os valores dos planos todos e a gente só faz uma transferência. É isso mesmo. A gente não vai precisar mexer, né, nessas coisas. Vocês só mandam valor e... Sim. Provavelmente sim, tá? Então, gente, tudo isso é bem novo, porque foi discernido ontem à noite, tá certo? Então, realmente tem algumas coisas assim que... Mas provavelmente, tá, Leila? Vai ser tudo por aqui. Até porque o setor aqui da economia do reino, que é como a Secretaria Comunitária Geral é um setor da assistência comunitária, existe o outro setor que é a economia do reino, né, que é o que cuida das prebendas, da previdência. Na verdade, todo esse processo vai passar para eles, tá certo? Não vai mais ficar conosco, tá? Esse processo dos planos de saúde. Na verdade, inclusive os planos hoje da Unimed Ceará já estão com eles, né? Mas eles que vão fazer toda essa gestão, esses processos com a Saluplan e com a comunidade, tá? Eu vou ver aqui as perguntas do chat. A Vivian de Natal. Esse valor de 350 vai entrar dentro do valor de despesas médicas? Não, vai entrar dentro do valor de plano de saúde, tá certo? O objeto vai ser plano de saúde. Aí eu quero que você tenha duas atenções aqui. Você vai colocar na observação quantos irmãos estão entrando nesse plano de saúde, incluindo crianças, tá certo? Então, você vai dizer, são 16 irmãos mais 3 crianças, certo? Na observação.
E se o seu PO ficar negativo por causa dos planos de saúde, então você também vai precisar ajustar e vai ter que dizer lá na outra observação, tem 2 observações, né? Tem uma no meio e outra no final. Vai dizer lá naquela observação do final que você não conseguiu incluir o plano de saúde de 5 pessoas, digamos, tá certo? Se o seu PO ficar negativo. Se o seu PO ficar bem, então ótimo. E aí, o que que nós vamos poder fazer? Nós vamos poder baixar um pouco o valor das despesas médicas. Vamos poder baixar um pouquinho o valor das despesas médicas, né? Porque aí nós não vamos mais ter aquela demanda de exames, de consultas, né? Para os irmãos que não têm plano de saúde, tá bom? Vamos aqui para outra. E as mulheres grávidas, todas com seus bebês, já prevê, né? A gente já prevê também o valor do bebê que vai nascer, tá certo? Aí vocês podem perguntar, mas Patrícia, criança não é mais barato? Bebê não é mais barato? É, só que a gente está fazendo a média por todos os membros, certo? A gente está nivelando o valor de pessoas que têm valores mais altos, mais baixos, intermediário e etc. Tá? É um plano aceito por todo o Brasil, sim. Tá? A gente vai fazer com essa administradora de benefícios, é bem legal. Quando se concretizar, se for realmente discernir o que vai ser isso, né? Tiver tudo ok, aí nós vamos explicar bem direitinho, detalhe por detalhe, para vocês, tá certo? Os que você vai colocar, então já coloca os que têm plano, coloca todos, os que têm, os que não têm. Agora, atenção, você não vai colocar, por exemplo, lá em Goiânia, a Tati e os filhos têm plano de saúde. Aí não vai colocar o valor da Tati, dos filhos, e mais os 350 para ela e para os filhos, não. Vai tirar o valor do plano de saúde que é pago hoje, e vai colocar somente os 350 para a Tati, para os filhos, para o marido, para os outros irmãos consagrados da comunidade. Tá certo? Vai vir pelo e-mail? Provavelmente sim. E os custos de despesa com consulta que não aceitam, aí tem que colocar, tem um objeto, né, que a Angélica vai já falar qual é o objeto. Se eu não me engano, é consultas psicológicas, né? Uma coisa assim, tá certo? Então, o que vai diminuir das nossas despesas médicas são aqueles exames e consultas que nós prevemos para os consagrados. Lembrando que vai chegar D2 na nossa missão e que tem postulante, tá certo? Então, a gente vai ter que manter um valor ali, ou SUS ou cortesia, tá bom? Para esses irmãos, que a gente não pode desassistir. Não, agora é só consagrado que tem plano de saúde, a gente só cuida de consagrado. Não é isso, tá certo? Aí, Patrícia, como é que fica essa nossa meta, né? De 60% dos irmãos com assistência médica, tarará, tarará, tarará. Aí, nós vamos precisar fazer trabalhos de conscientização, né? Porque tem aqueles que dão um espirro, vai para o médico, né? Mas tem aqueles que tá caindo a perna, o braço e não vai, né? Conheço gente assim na minha casa, tenho gente assim. Então, a gente precisa fazer também o trabalho de conscientização. Interessante que nessa avaliação que nós fizemos, tinha missão que todos os irmãos tinham plano de saúde, mas ninguém fez o check-up. Como é que pode? Todo mundo tem plano de saúde, ninguém foi ao médico esse ano. Pois é, gente. Pois é, né? Então, a gente precisa também trabalhar. Não é só o dar, né? O oferecer os meios, mas é também o animar a fazer os seus exames em vista de prevenirmos, né? Doenças mais graves, tá certo?
Está dizendo aqui que Joinville é muito bom, obrigatoriamente todos os irmãos precisam ter? É porque é uma exigência da Santa Sé, tá bom? Isso aqui não é algo que a gente está querendo fazer porque a gente acha que é muito bom, né? Muito bom, mas tem algo além da gente achar muito bom, certo? Tem um muito bom unido ao pedido da Santa Sé, tá bom? Deixa eu ver, tem mais perguntas? A gente coloca o número atual, porque pode ter transferência. Vai colocar o número atual, gente, tá certo? Infelizmente, né, nós temos essa problemática de realizarmos os nossos POs antes das transferências, né? E às vezes a gente é surpreendido. Mas aí a gente vai tentando se ajustar na medida do possível, tá certo? Mas se coloca hoje o número atual de irmãos, tá certo? Então, pronto, gente. Então, vamos passar aí agora para a Angélica, que ela vai nos explicar com mais detalhes aí a elaboração do nosso planejamento orçamentário, tá bom? Eu vou só tornar ela anfitriã aqui, para ela poder. Aí, Angélica, tu vai ter que gravar do teu, viu? Porque aí o meu não vai mais poder gravar. O teu grava? Eu acho que continua, Patrícia, gravando, mesmo você me tornando anfitrião, não? Eu vou te tornar co-anfitriã, que aí eu acho que permanece gravando. Pronto, vamos ver se dá certo você projetar aí. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Angélica. Atualmente eu acompanho o financeiro das secretarias comunitárias no Brasil. Alguns já me conhecem, né? Porque eu perturbo bastante. Mas, assim, eu vou aqui tentar explicar de forma... Vou ler com vocês, na verdade, as políticas. Não está passando, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver aí? Está passando? Tá? Ok. Pronto. Eu vou aqui ler com vocês as políticas de elaboração do planejamento orçamentário, mas também, após a leitura das políticas, eu vou explicar algumas situações que podem ocorrer e também a forma, assim, de vocês estarem trabalhando, né, entendendo, trabalhando melhor a questão da elaboração do planejamento orçamentário, tá? Então, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir anotando e no final a gente vai tentando aqui responder, ok? Onde deve ser elaborado o planejamento orçamentário? Aí existe o sistema que atualmente é utilizado pela comunidade, que é entrando nesse site. Esse documento aqui eu vou enviar para vocês depois, quando acabar aqui a nossa videoconferência. Vocês vão conseguir ter acesso a esse site e também vão ter acesso ao link que vocês vão solicitar, no caso aqui, né, o acesso para entrar no planejamento orçamentário. No caso aí, quem é que vai solicitar o acesso? Aqueles que são novos, aqueles que esqueceram, nesse caso, tá? Mas quem ainda lembra a sua senha, o seu acesso, pode entrar normalmente, que vai dar certo aí vocês entrarem, ok? Quais os setores devem elaborar o PO? Todos os setores que têm movimentação financeira. No caso aqui, como secretaria, nós temos a movimentação financeira, então precisamos elaborar o PO. Quais os POs devem ser pré-aprovados no conselho local? No caso, todos. Vou só passar isso aqui. A periodicidade do PO. 1º de abril de 2023
a 31/3/2024. Qual o prazo para enviar o PO para aprovação do governo geral após a pré-aprovação no Conselho Local? Então, nós vamos ter o prazo até o dia 19 de novembro para estar recebendo já o PO, já para aprovação aqui no governo geral. Então, antes de vir para cá, precisa ser levado para o Conselho Local pré-aprovar, ok? Não é que eles vão bater o martelo final. No caso aqui, quem faz a aprovação mesmo é o governo geral aqui, no caso, a equipe que participa da aprovação. Qual a margem de segurança? É indispensável que no mínimo 20%, no caso, a margem de segurança. Mas dentro da Secretaria Comunitária, a gente trabalha com essa margem de segurança, mas claro, a gente tem essa problemática, né, que a gente não tem como fazer aquela previsão 100% correta. Então, a gente tenta ao máximo deixar ali na margem de 20%, 10%, e não deixar negativo, né? Então, não enviar os POs para nós negativo. Com essa realidade nova aí dos planos de saúde, pode ser que mude alguma coisa, né? Porque é uma novidade tanto para mim, assim, né, no âmbito geral, porque vai ser uma aprovação diferente, né, com essa visão desses planos de saúde. Então, pode acontecer esse discernimento em relação a esse negativo ou não. Como deve ser o crescimento das receitas? 15% sobre o valor realizado dos meses de 2022 e na não existência do mês, utilizar o melhor valor de referência possível. Ou seja, então você vai pegar ali a referência do mês anterior, vamos dar aqui o exemplo de abril de 2023. Você vai pegar a referência ali de abril de 2022, ok? E assim sucessivamente. Então, exceções que não se deve levar em consideração ao ano anterior como referência, quando o período de referência estava sem atividade, fazendo com que a receita não fosse gerada ordinariamente. Quando existia alguma receita específica por conta da pandemia ou outras circunstâncias que não aconteceram mais no período do PO, de 2023 a 2024. Receitas próprias, natureza de doação ou comercialização de mercadorias e serviços. Também precisa fazer essa previsão. Qual a política das despesas? Busque-se em tudo, sem prejuízo das nossas ações, a meta de manutenção, de redução, no caso de manter ou reduzir as despesas. O acréscimo nas despesas ordinárias poderá ter uma atualização inflacionária em média de 6,5%. Nos setores que têm funcionário, a digitação das despesas com pessoal será inserida pela controladoria. Caso haja necessidade de incluir alguma contratação ou demissão, deverá ser solicitada no e-mail controladoria03@conchalon.org. Para situações referentes à possibilidade de retiros presenciais cujas despesas podem incluir transporte, inscrição e outros, será preciso que os casos que não têm uma proposta concreta aguardar a manifestação do setor que se organiza. Segue a relação de alguns possíveis retiros que deverão constar no planejamento. No caso aqui, promessas definitivas, discipulados, né? No caso, quem for discípulo aí de segundo ano, celibato, casais e retiro das autoridades. Também se faz essa previsão. Lembrando que essa é uma despesa que sai do escritório. Qual o valor da previdência social dos missionários da comunidade de vida? Esse valor aplica-se somente para os membros brasileiros consagrados da comunidade de vida. Valor este refere-se ao percentual de 11% do salário mínimo. Pronto. Aí o período de abril de 2023 a dezembro de 2023, você precisa colocar R$ 147,00 por irmão por mês, no caso aí na Secretaria Comunitária. Se alguém da comunidade de vida,
precisa se fazer essa previsão. Claro que, lembrando que tem muitas secretarias comunitárias que têm um financeiro, assim, no caso do escritório, bem abaixo, assim, não tem como assumir nem uma passagem para ir em outra cidade, no caso de um retiro. Esse caso aí precisa se discernir com o economato para eles estarem assumindo o pagamento dessa previdência, desse membro. Aí, de janeiro de 2024 a março de 2024, o valor vai para 162 por membro. Qual a política para os custos de mercadorias, produtos? No máximo, 65% da receita para mercadorias de livrarias e 40% para produtos de mercadorias de lanchonetes. Isso aqui não é uma situação que se aplica à secretaria. Pronto, outra coisa. É preciso incluir ainda a previsão de entradas, no caso de previsão de contas a receber ou empréstimos concedidos, saídas, previsão de pagamento de dívidas, proposta de investimentos com a devida justificativa e orçamento, com a realização condicionada à realização das receitas. Assim, eu estou lendo aqui essas políticas, mas eu vou entrar em esses pontos mais aprofundados depois disso, tá? Eu vou aprofundar ponto por ponto. Pronto, aí aqui a gente tem algumas orientações específicas das secretarias comunitárias. Pode ser que aqui eu fale, eu vou ler por cima e depois eu vou aprofundar. Eu quero muito assim que vocês saiam dessa videoconferência com todas as dúvidas sanadas em relação à elaboração do planejamento. Então, assim, para as secretárias novas, aquelas que não lembram, existe atualmente, no caso aí, são 2 objetos diferentes para, no caso, né, o auxílio para o membro desligado, que, assim, são 2 objetos novos. Então, foram criados do ano passado para cá. Pode ser que muitos não estejam ainda familiarizados com esse objeto, mas que seria despesa com repasse para membro desligado, despesa com repasse para famílias. No caso aqui, para familiares, no caso. Ou seja, um exemplo, o pai de algum membro da comunidade de vida está precisando ali está passando por uma necessidade, precisa de um auxílio. Com o devido discernimento, né, a secretaria comunitária ela pode estar ajudando. Então, a forma de identificação desse valor de saída é despesa com repasse para familiares. Inclusive aqui, eu estou observando que o objeto está escrito errado, mas é despesa com repasse para familiares de membros da comunidade de vida. Depois eu vou enviar esse arquivo aqui com ele atualizado. Pronto. Aí outra coisa, do ano passado para cá também teve algumas mudanças em relação à compra de cordões. Eu vou só ler aqui, mas depois também eu vou aprofundar essa explicação, porque ainda é um pouco confusa. Que seria o quê? A compra de cordões. Antigamente, essa despesa, esse custo, saía todo do escritório, mas assim, a gente foi vendo que não fazia muito sentido, porque existiam realidades que eram para as missas de compromissos, que muitas das vezes não tinha, que entenda, não tinha um retorno financeiro, porque a gente compra o cordão e também vende na secretaria comunitária. Então, não existia uma forma da gente identificar quando a gente comprava e tinha aquele retorno financeiro. A gente não tinha como se basear de forma assim, tipo, olhar ali no seu demonstrativo e ver ali, fazer um levantamento. Eu comprei comprei R$ 500 para vender. Qual foi o meu lucro em cima disso? Então, a gente não conseguia enxergar. Então, essa foi a forma de a gente separar. Então, quando se compra cordões para as missas de compromissos, no caso ali, aquele período, e também fazendo aquela previsão para a compra de cordões para os membros da comunidade de vida, que costumamente nós doamos, é uma despesa que vai sair ali do fundo, ok?
para os financeiros e secretários que não tinham conhecimento. Então, é importante que vocês entendam essa movimentação, ok? Então, no planejamento orçamentário, a gente precisa fazer essa previsão para aquele período das missas, tá bom? Então, quando você for se organizar ali para o período das missas, for fazer a compra dos cordões, é importante que faça essa diferenciação, ok? E aí, quando você for fazer aquela compra de cordões ali para ser vendida ali para a comunidade aliança, os valores, eles saem do escritório. Então, aquela movimentação vai ser própria do escritório, ok? Então, quando for lançar essa despesa no fundo, em relação à compra de cordões para as listas de compromisso, que é a forma que eu explico, é despesa com cordões e taus, ok? Então, lá no escritório, quando eu for dar a saída em relação à compra de cordões para ser vendido, é custo das mercadorias oficinas. Só para deixar isso claro. E é quando for vendido o cordão, venda de mercadorias oficina. Outro objeto também que antigamente era uma despesa que saía do escritório, uma despesa que a gente costuma ter todo ano, que é a compra de estatutos. Antes era uma despesa também própria do escritório e que atualmente faz parte da despesa do fundo. E existe também um objeto próprio, que é a despesa com estatutos. Então, quando você for fazer o planejamento, já coloca essa previsão. Pronto. Na elaboração do planejamento orçamentário neste ano, terá o cálculo automático dos repasses dos 45, 10 e dos 10% que vai para o escritório. Ou seja, não vai precisar mais ter aquele trabalho de pegar ali os 5% e fazer o cálculo dos 45, dos 10 e do escritório. Ao colocar ali, quando você adicionar o valor dos 5%, automaticamente ele vai fazer esse cálculo. Mas isso aqui é no PO, tá, gente? Na prática, é vocês que fazem. Lembrando que a previdência dos missionários, férias e reciclagem é para os membros da comunidade que trabalham na secretaria comunitária. E este valor deve sair do escritório, das secretarias, que têm condições de arcar com essas despesas. Se seu escritório não tem condições de assumir nenhuma dessas, continua sendo assumida aí pelo economato da missão, ok? Outra coisa importante que vocês, para aquelas missões, secretarias que recebem socorro da assistência, vocês vão precisar enviar o pedido de renovação do socorro até o dia 19 de 11 de 2022, ok? Eu não sei como é que vai ficar em relação aos planos de saúde, né? Patrícia, teria alguma orientação acerca dos planos de saúde? Eles reenviam esse pedido? Porque com essa mudança? Não, aí no caso dos pedidos dos planos de saúde, vocês não vão fazer os pedidos, vocês vão colocar no PO de vocês os quantos vocês não conseguem fazer a adesão do plano pela secretaria, tá certo? Aí no PO a gente vai fazer esse discernimento. Deu para entender? Todo mundo entender, né? Pronto, gente. Eu vou entrar aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Eu vou aprofundar algumas coisas. São situações que acontecem muito na secretaria comunitária. Outra coisa também que eu vou estar enviando junto com as políticas. Vai ser um manual para auxiliar na elaboração do planejamento orçamentário. Porque todo ano, assim, sempre vem as mesmas dúvidas. Então, para auxiliar vocês, eu criei esse manual com algumas situações e também algumas formas de estarem fazendo ali, inserindo alguns valores, tá bom? Eu peguei esse textozinho em relação ao planejamento, assim.
Mas, assim, que é importante, assim, que a gente entenda. O planejamento orçamentário, ele não deve ser elaborado assim, a gente está aqui perdendo nosso tempo, entenda? E a gente não colocar na prática. A gente precisa ter o planejamento orçamentário como um norte, como um planejamento estratégico na missão, não é a vontade de Deus, o planejamento orçamentário precisa ser também a vontade de Deus. Então, ele precisa ser previsto e realizado. Então, vocês precisam elaborar e já colocar em prática, não somente ter aqueles valores ali, fazer aquela previsão, porque é simplesmente obrigado. Mas não, a gente precisa planejar, buscando em tudo fazer aquilo que está no planejamento. Então, se o planejamento, sem um planejamento adequado, a organização fica sem direção, sem um norte. Consequentemente, todas as ações realizadas não são embasadas em dados, e isso não permite um comparativo posterior, podendo inclusive levar os gestores a tomarem decisões erradas que prejudicarão o negócio. No caso aí, o negócio, né? A gente pode ver a secretaria comunitária, porque a gente, quando não segue ali o planejamento orçamentário, a gente vai fazendo ali tudo meio na aleatoriedade, pode ser que ali os fundos, né, o dinheiro, ele possa se acabar. A gente precisa realmente seguir o plano, né? Então, vamos lá, eu vou explicar algumas situações que foram pedidas para ser faladas aqui. Então, em relação às estruturas das casas comunitárias, nesse decorrer do ano, fui vendo muitas despesas, fui vendo muitas situações que não foram colocadas dentro do planejamento orçamentário e que iam saindo muito do ideal das secretarias. Então, só para que vocês entendam, em relação às estruturas das casas comunitárias, não cabe ao responsável local definir que a responsabilidade financeira das necessidades das estruturas das casas seja somente da secretaria comunitária. Então, quando surgir alguma realidade, procure o seu acompanhador, tá? No caso aí, pode ser a Fabiana, pode ser a Lígia, pode ser comigo, ou então a Silvinha, ou então a Patrícia, mas sempre nos procure em relação a isso. Então, assim, quando vocês entram em contato, né, com alguma realidade, a gente vai pedir o quê? Para que vocês façam a análise dos repasses, veja se todos os repasses foram realizados, se todas as despesas fixas foram contempladas, no caso aí tem o quê? Tem planos de saúde, tem terapias, enfim. Se todas essas necessidades foram contempladas, se todos os membros da comunidade de vida, os membros da comunidade aliança em situação que estejam ferindo sua dignidade foram contempladas. E, tendo dinheiro em caixa, a secretaria ela pode estar, sim, ajudando, certo? Mas é importante que vocês entendam que a secretaria não vai entrar ali, chegar numa realidade de comprar uma beliche. Vou dar um exemplo aqui de uma beliche. Aí você vai dar o valor total da beliche. Não, você vai ajudar com parte do valor, certo? Isso se a secretaria comunitária tiver como ajudar, ok? Mas sempre entre em diálogo com seu acompanhador. Nunca faça assim, sem pensar. Compras ou socorro com valores altos não previstos no planejamento orçamentário. É importante, do mesmo modo, fazer a análise para ver se o financeiro da secretaria comunitária terá a possibilidade de dar essa saída. Caso surja uma necessidade, busque sempre em diálogo com seu acompanhador a melhor forma de utilizar os recursos, certo? Não é porque a secretaria comunitária tem dinheiro que você vai usar todos esses recursos ali para ajudar uma pessoa só. É importante que vocês entendam que sempre vai surgir necessidades em relação à saúde, porque, enfim, a gente não tem como fazer essa previsão. Então, é preciso que tenha aquela reserva para esses socorros que podem estar surgindo. Pronto, eu vou entrar aqui em um ponto
que sempre acontece assim, quando eu vou vendo os caixas das secretarias, eu vou vendo essas despesas e que muitas das vezes realmente não é algo que a secretaria comunitária ela deve assumir, certo? Então, é importante que vocês absorvam essa informação e coloquem em prática, ok? Pronto, as missas de compromisso. O que de fato a secretaria comunitária ela pode assumir? Despesas com decorações, no caso, as flores para ornamentação ou algo que precise de fato da decoração no ambiente litúrgico para as missas. As impressões, cópias e xerox de ritos, a compra de cordões para as missas de compromissos. Pronto. E quando surgir essas realidades, no caso aqui, a espótula, algo que preciso ressaltar aqui é que o pagamento da espótula não é algo que faz parte da responsabilidade da Secretaria Comunitária, a não ser que a Secretaria Comunitária fique com o valor da coleta. Caso não fique, a Secretaria Comunitária não é responsável, ok? Caso aconteça da Secretaria ficar com a coleta, precisará fazer ali a previsão no planejamento orçamentário. No caso aí, existe uma aba de receitas. Então, lá na parte de receita de eventos, você vai acrescentar ali aquela previsão, uma previsão mais ou menos, no caso ali das coletas, para cobrir a espótula, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Pronto, aí caso não esteja aparecendo para você, aí caso você fique com a espótula, no caso aí você vai dar a saída referente a essa despesa. Caso não tenha lá o objeto espótula, acho que é despesa com espótula, aí você pede para quem te acompanha no financeiro para inserir essa despesa no planejamento. Pronto. Deixa eu só... Aluguel ou qualquer outra despesa. Se surgir uma cobrança de aluguel da igreja, ou despesa com transporte de material de som ou litúrgico, não é algo que cabe à secretaria comunitária, no caso, a pagar. É importante que exista uma movimentação por parte da missão com os membros que irão ingressar no discipulado, fazer suas promessas definitivas ou mesmo renovar. Que eles se juntem e façam uma coleta para esse fim. Se caso o valor arrecadado não alcance o que precisa ser pago, aí a secretaria comunitária ela pode entrar financeiramente, ok? Mas é importante que exista essa movimentação por parte dos membros, ok? Então, aí no caso, os formadores comunitários, colegiado, precisam ter essa movimentação para poder arrecadar, ok? Não se pode, de maneira alguma, tirar valores das despesas do fundo para esse tipo de despesa, tá? No caso aí, se acontecer qualquer necessidade, a secretaria tem que ajudar, o valor vai sair do escritório. A secretaria comunitária também não ajuda com as despesas com confraternizações após as celebrações. No caso aí, as celebrações em relação às missas. Infelizmente, chega muito essa dúvida para nós. E tem ainda algumas secretarias que fazem essa movimentação sem nos consultar. Então, estou colocando aqui para deixar isso enfatizado e que vocês não esqueçam, ok? Que não é parte da competência da secretaria comunitária gastar com esses fins, ok? A secretaria comunitária não assume também pagamento de passagem de pessoas que será o delegado do moderador nas missas de compromisso. Primeiras promessas, ingresso no discipulado, renovações, casamento, enfim, a secretaria comunitária ela não assume. Pronto, aqui eu vou colocar... Aqui eu já expliquei para vocês a diferença dos cordões
dos cordões e tal, e a venda de mercadorias oficina e custo de mercadorias oficina. Então, eu não vou falar mais sobre isso, tá? Ah, só uma coisa importante em relação à venda de mercadorias oficinas. Eu não coloquei aqui, agora que eu estou vendo. Existe a comunhão de bens em cima dessa venda de mercadorias oficina, a venda dos cordões. Mas o que eu geralmente falo para as secretárias, como é um valor que geralmente é pouco, assim, não é um valor que sai com frequência, um valor que entra com frequência no caixa da secretaria comunitária, então é importante, pelo menos, que se organize ali trimestralmente, semestralmente, para fazer ali um levantamento de quanto você vendeu de cordão e fazer ali a comunhão de bens de 2% para o economato local da sua missão, ok? Lá no PO, ele vai fazer esse cálculo automático também. Pronto, despesas com estatutos, eu já expliquei que agora é uma despesa do fundo. Pronto. Eu vou entrar aqui em outro ponto em relação aos eventos, que também os eventos que são assumidos pela Secretaria Comunitária, que é o Retiro da Grande Comunidade, CACV, Lazer da Grande Comunidade e as missas, né? No caso, as missas de compromissos, quando a Secretaria Comunitária vai entrar de alguma forma, né? Depois que, claro, existe toda aquela movimentação dos formadores, dos colegiados ali com os membros para arrecadar os meios, tá? Aí, no caso, se caso precisar da Secretaria Comunitária ajudar, vai sempre lançar como despesas de missas. A saída dele é essa. Devemos fazer a previsão de receitas e custo no planejamento orçamentário para cada evento organizado pela Secretaria Comunitária. Antes de qualquer coisa, quero lembrar que os eventos entram na movimentação do escritório da Secretaria Comunitária. Importante ressaltar que o evento precisa se pagar, ou seja, não se pode tirar dinheiro do escritório para assumir os prejuízos do evento, ok? Caso isso aconteça, precisa se ver com o responsável local da missão formas de cobrir esse prejuízo. No caso aí, você já viu que nesse ano, no CACV, o valor arrecadado não deu para fazer o pagamento dos custos do evento. Então, você vai precisar ver formas de diminuir aquelas despesas, no caso, os custos, ou mesmo ver outras formas de estar arrecadando valores. Aí, no caso, é importante entrar em diálogo com o responsável local para ver se, em vez de ter somente a inscrição da Secretaria Comunitária, assumir ali a lanchonete, enfim, ver outras formas de arrecadação para estar cobrindo as necessidades, os custos do evento. Então, do lucro que fica dos eventos, quando isso acontece, precisa se fazer uma comunhão de bens de 10% para o economato local, ou seja, você, naquele evento ali, teve um valor de R$ 1.000 de receita e de R$ 900 de custo. Então, sobrou ali R$ 100. Então, dos R$ 100, eu preciso fazer a comunhão de 10% ali para o economato local. Esse valor também vai ser calculado automaticamente no planejamento. A previsão do movimento no planejamento orçamentário também não pode dar prejuízo para o movimento de caixa do escritório. Ou seja, a previsão de... Aqui eu acho que em relação lá à venda de cordão, é só um erro aqui de cálculo aqui no meu slide, gente, perdão. Mas é em relação também à venda de cordões, ok? Do mesmo modo que existe nos eventos aí que não tenha prejuízo, então você vai precisar ali fazer também uma previsão de vendas maior do que o custo. Então, ou igual ou menor. Prontos que precisamos também prever ali no planejamento orçamentário. As dívidas que a Secretaria
comunitária possa ter. Se a secretaria comunitária tem dívida ou com outro setor, precisa fazer essa previsão, no caso de pagamento dessa dívida. Existe uma aba lá no próprio planejamento onde você vai inserir a previsão de pagamento dessa dívida, certo? Caso você tenha dívida e caso ainda não tenha entrado em negociação, procure, no caso aí do Fundo dos Necessitados, o João Edson, no caso aí é um diálogo que precisa acontecer RL com o João Edson. No caso aqui da assistência, você pode entrar em contato comigo, né, ou com o seu acompanhador, no caso a Lígia ou a Silvinha, para fazer essa negociação. E aí a gente precisa inserir neste planejamento, ok? Aí também precisa colocar na parte de contas a receber dívidas que outros setores possam ter com a secretaria comunitária. Caso o economato esteja aí com dívida com a secretaria ou outro setor, precisa se fazer a previsão. Investimentos, no caso lá do escritório, e o saldo do disponível. Como seria esse saldo do disponível? A gente precisa fazer mais ou menos ali uma previsão, uma média mais ou menos, de da receita que pode estar iniciando ali o PO de 2023, no caso aqui. Costumamente pode acontecer do seu caixa fechar ali com um saldo maior do que R$ 500. Ali já é um saldo que pode, se você perceber que você costuma finalizar o seu caixa com saldos grandes, você precisa fazer ali uma previsão de mais ou menos esse valor inicial ali no planejamento orçamentário, ok? Então, também existe uma aba do saldo do disponível, onde a gente vai inserir. Mas aí cada acompanhador vai ver com a secretaria se vai existir essa necessidade ou não. Pronto, algumas explicações práticas. Despesas de repasse. No caso aqui, eu já expliquei, né, que no sistema do planejamento, os repasses dos fundos dos necessitados, repasse da assistência comunitária e do escritório acontecerão de forma automática. Caso você perceba ali que o cálculo não aconteceu de forma automática, você pode procurar a mim, ou a Lígia ou a Silvinha, no caso, cada acompanhador do financeiro. Então, peço que realize a previsão colocando o que é o real, levando em conta as orientações colocadas nas políticas. Nas despesas, peço que coloque nas observações aquelas despesas mais detalhadas possível. Vou dar aqui um exemplo. Aqui no auxílio alimentação, você colocou lá um valor de R$ 300 mensal. E aí, o que eu peço? Que você coloque na observação para quantas pessoas esse auxílio vai e qual o valor para cada um. Lembrando que o valor, a média o valor base para cada missionário, né? Pode ser que seja menos, mas o teto mesmo é R$ 100 por missionário, por membro. Ok? No caso aí do plano de saúde, como a Patrícia orientou, né? Colocar a quantidade de membros consagrados e também, no caso, se houver crianças, colocar também a quantidade e ali colocar o valor correspondente em cada mês. E assim deve ser com outras despesas. Pedimos que sejam específicos e precisos nas informações, ok? Então, eu dei só esses 2 exemplos aqui, mas isso se aplica também ao auxílio transporte, terapias também, se colocar o número também de pessoas que fazem, né, o valor para cada um. Eu preciso que coloque todas essas informações, porque a gente leva em consideração na aprovação. Ao finalizar seu planejamento orçamentário, procure o acompanhador do financeiro, pois ele fará a análise para ser levado para a pré-aprovação no conselho local da sua missão. Ou seja, antes de ser levado para a pré-aprovação no
eu abrir aqui. Estava mudo? Ficou alguma dúvida, gente, em relação ao que eu falei? Está tudo entendido? Todo mundo já está preparado aí para elaborar o PO? Se eu disponibilizar aqui para vocês já vão saber de tudo? Ou tem alguma dúvida? Pode falar, Tati. Está com a mãozinha levantada. Eu não entendi ao certo como é que ficou realmente essa parte dos cordões. E o sistema W4 vai ser mudado, né? Para todas as missões vai ser aquela planilha que vocês estão implantando, não é isso? Pronto, Tati, em relação a essa realidade de W4 e planilha, a gente não está entrando aqui agora, mas eu vou explicar mais ou menos. O W4 ele não vai deixar de existir. Ah, sim. Não vai. O que vai acontecer é que vai existir, né, a implantação dessa planilha nas secretarias comunitárias e o trabalho, no caso agora, de inserir essas informações no sistema será nosso. Mas aí a gente está nesse processo de implantação. Não é todas as secretarias ainda que a gente conseguiu. A gente está dando prioridade às secretarias que já inserem as informações em planilhas, ok? Então, a gente vai deixar as secretarias comunitárias que têm W4, que já atualizam o sistema W4, por último, tá? Mas a gente vai estar entrando em contato com cada secretaria para fazer essa implantação, tá? Mas não vai ser esse ano, só ano que vem. Dos cordões e tal. Se você Pronto. pudesse reforçar um pouquinho, porque não ficou muito claro. Pronto, Tati. O que é que fica no fundo e o que fica no escritório realmente. Vamos lá. Do fundo, entenda. Toda compra dos cordões relacionados a missas de compromisso e, no caso aí, os cordões que são doados para a comunidade de vida. Sai do fundo, valor, quando você for comprar, certo? Você vai tirar ali do fundo e não do escritório. Deu para entender? E quando for para ser vendido, sai do escritório. É separado. A outra informação que eu esqueci de colocar. O frete de ambas situações sai do escritório. Ok? Ok. Próxima missão. Oi, Leila. Tá mudo. Perdão, gente. Não, tem uma questão que eu falo assim muito aqui do auxílio da alimentação, né? A gente tem alguns auxílios, porque o cálculo realizado para alimentação é muito pouco, entendeu? Porque a gente está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais caros do Brasil. E eu não sei esse cálculo, acho que é baseado em Fortaleza, que é um custo totalmente diferente. Então, a realidade da alimentação na nossa casa está bem complicada, vou ser bem realista. E, assim, a gente está usando esse auxílio para os irmãos que têm alguma patologia, claro, é isso que é o objetivo, né? Mas esse valor de R$100 por irmão não está dando conta, porque só um suplemento alimentar já é aquela... Já passou tudo isso, 150 minha irmã teve que tomar esse mês. Então, a gente acha isso muito irreal, sabe? A coordenadora da alimentação está se virando nos 30 todo mês, e não é mudado isso, né? Eu gostaria de saber o que fazer. A gente está tentando ajudar como secretaria, mas eu sei que seria alguma coisa que deveria mudar aí, né? Assim, esse cálculo. E aí eu preciso expor, assim, preciso falar, porque é irreal, assim, né? Totalmente irreal. O Rio de Janeiro, você pode comprar lá em Vigário, que é a mesma coisa, irmãos de Vigário estão passando pela mesma coisa. Então, gostaria de entender esse cálculo, né? Os R$100 não está dando para muita coisa, né? E a gente está tentando auxiliar mesmo assim. Bom, no caso aí, eu vou depois ver com a Patrícia para, no caso aí, ver o valor base aí para essas missões com
o custo maior, né, no caso dos produtos. Mas aí depois eu entro em contato com essas realidades. Quem tiver essa realidade pode apresentar para o seu acompanhador, ok? E aí a gente vai discernir. Só para tirar um pouco aí da dúvida da Leila, é porque a gente às vezes toca em valores exorbitantes de dietas, né? E aí a gente sabe que nós estamos numa cultura de uma valorização muito excessiva com essa questão aí da alimentação de grãos, de coisas muito sofisticadas, né? Infelizmente, nós temos casos assim, que na missão se dá um repasse enorme para a pessoa que tem uma necessidade, claro, mas aí fica usando para coisas mais sofisticadas mesmo e mais caras, e os outros irmãos ficam desassistidos, né? Mas, como a Angélica falou, a gente pode ver também caso por caso, porque realmente o custo de vida nas cidades eles são diferentes, né? E nos outros países também. Então, você pode conversar depois com a sua acompanhadora, que aí pode chegar com ela a um valor, tá certo? Diga aí, Soraya, a sua dúvida. Estão escutando bem? Hum. A minha dúvida é a seguinte, são 3. Uma, vamos falar com relação a isso, Tá né? travando. Assim, está travando, é? Ai, meu Deus, deve ser minha internet. Vou falar devagar. Quando fala das despesas com as missas, às vezes a secretaria, eu entro em conflito com o RL, porque ele exige, não tem transporte de música, tem que sair da secretaria. Tem que levar o povo que vai servir, sai da secretaria o transporte. Porque eu não tenho dinheiro para ir com o RL, sai da secretaria. Tudo sai da secretaria. Por mais que eu diga, olha, não dá, mas parece que o evento é da secretaria, então eu tenho todo o dever de pagar, entendeu? Então, há um conflito muito grande com relação a isso. Às vezes eu preciso mostrar um manual e dizer, olha, está aqui no manual. É muito complicado, assim, a gente fica numa saia justa, sabe? E se não for, então a missão não vai acontecer, aí a culpa é nossa. Segundo, muitos irmãos, com relação à venda de cordões, muitos irmãos da Aliança hoje não andam mais com R$2, R$3, R$5 no bolso. Todo mundo quer fazer Pix para poder comprar um cordão, né? Então, fica aí para poder não perder, porque às vezes a pessoa não sabe quando é que vai aparecer, eu tenho que aceitar o Pix do irmão da venda de cordão e que vai entrar no banco, né, dos 5%, né, onde recebe os 5%. Aí, qual é? Porque não dá para obrigar o irmão, não, a pagar dinheiro, entendeu? Porque ninguém mais, agora é Pix, tudo é QR Code, não fica muito difícil. E terceiro, manda esses slides, pelo amor de Deus, porque é muita informação para poder a gente ter justificativas assim mesmo, porque as pessoas chegam mesmo às vezes assim, não, é da secretaria, é da secretaria. Não que, tipo assim, é só o economato, porque o economato aqui na missão está passando uma dificuldade também muito grande. Mas acho que, por exemplo, nas missas, né, a liturgia, às vezes, quer ficar com todas a coleta, e aí a espátula sai da secretaria, o aluguel da igreja sai da secretaria, e não conseguimos ter um diálogo claro para colocar realmente a missão da secretaria, entendeu? Aí, é isso. Você quer falar, Patrícia? Situações aí bem... É assim, o evento, ele precisa se pagar, certo? O evento, todo e qualquer evento, ele precisa se pagar. Então, o evento das missas, ele precisa se pagar. Se houver um superávit, há ali também a comunhão de bens com o economato geral, né? Mas, por exemplo, a coleta,
né? A coleta é uma receita do evento, né? Como também pode ser feita ali uma motivação, uma vaquinha entre os irmãos, né, que vão se consagrar, ou que vão fazer suas promessas definitivas, enfim, porque a missa dele, né, se fosse o casamento dele, ele ia ter que desembolsar um valor considerável, né? Então, a gente, assim, a gente precisa criar essa rotina, porque, assim, essa mentalidade, Soraya, é aquela mentalidade antiga, né? Que tudo tem que sair da secretaria comunitária. A secretaria comunitária é o caixa 2 da comunidade, né? E não é assim. Ela existe uma natureza, ela existe um porquê e um para quê, né? Então, se a gente paga as despesas com as missas, com o retiro da grande comunidade, a gente vai acabar entrando no fundo. E aí nós vamos estar cometendo um erro gravíssimo. É gravíssimo. Eu estou me apropriando de algo que não é meu, né? Não é da missão, é dos irmãos, né? É do socorro aos irmãos. É para a saúde da comunidade de vida e é para o socorro aos irmãos da aliança. Então, eu vou estar me apropriando de algo que não é para ser apropriado dessa forma, né? Então, assim, se o seu responsável local tiver qualquer dúvida, eu, a Fabiana, a Silvinha, a Lígia e a Angélica, nós estaremos à disposição de vocês para tirar as dúvidas, tá certo? Se o seu responsável local quiser, assim, questionar tudo mais, diz, então, faça assim, porque lá está dizendo uma coisa e você está me dizendo outra, então converse, porque aí a gente vai ajudar o irmão responsável local, econômico, coordenador apostólico, coordenador da aliança a entender, tá certo? A gente não vai brigar com ele, a gente vai ajudá-lo a entender, tá bom? Teve outra coisa aí que tu falou, Sara, qual foi o primeiro ponto que tu falou? Fala um primeiro ponto aí. Foi essa das missas, né? Esse desgaste, assim, de saber realmente as despesas da secretaria. E, porque até, só falando porque a gente não colocava como evento, assim, a gente não pedia nada, assim, sabe? Porque tinha que sair tudo da secretaria, então a gente não pedia fazer arrecadação de nada. Mas agora tá claro. E o segundo foi com relação à venda de cordões, recebido o valor pelo banco, né? Os irmãos que fazem PIX, transferências. Essa parte aí é da Angélica, a Angélica que vai responder esse do PIX. Pronto. Essa movimentação, como eu acho que eu já expliquei para você, eu não lembro se foi para você, mas assim, é possível essa possibilidade de receber os valores referente a cordões pelo banco, mas, contudo, entretanto, é uma movimentação bem chatinha de se lançar no W4. Mas, assim, só para vocês entenderem, os valores que geralmente entram no banco e que não correspondem a uma movimentação própria da secretaria, no caso do fundo, né? No caso, porque assim, entendam, o fundo é uma movimentação do banco, o banco é uma movimentação própria do fundo, ou seja, a gente não movimenta nada do escritório no banco, mas essas realidades que não são próprias do escritório, do fundo no banco, a gente lança como empréstimos. Então, para quem não está habituado ao W4, a gente lança como empréstimos a pagar, recebimento de empréstimos a pagar. A gente está emprestando ali o dinheiro para o escritório. Enfim, coisinhas detalhadas, assim. Quem tiver mesmo dúvida em relação a isso, depois pode me procurar que eu explico, tá? Que senão vai se estender muito e vai confundir a cabeça de vocês. Eu não estou afim de fazer isso. Depois me procura, tá, Soraya, que eu te explico. E quem tiver também essas realidades, pode me procurar depois que eu posso estar explicando, tá? E manda esses slides, pelo amor de Deus. Sim. Eu elaborei também um manual
para a elaboração do planejamento orçamentário que eu vou estar enviando junto com as políticas, tá? No caso lá, ele vai estar com mais detalhes. Aqui eu só coloquei alguns pontos, no caso aqui eu ia falar, mas lá eu tenho assim, falando detalhadamente cada situação, tá bom? Caso você sinta falta de alguma coisa, você me procura, porque pode ser que eu tenha esquecido de alguma realidade, tá? Mas eu posso estar inserindo depois e disponibilizando para vocês. Mais alguma dúvida? E, Angélica, eu tenho uma dúvida. Em relação ao PO, quando a gente estiver elaborando e for colocar em relação ao plano de saúde, a gente coloca a quantidade de irmãos consagrados ou coloca o nome de cada irmão? Só o número de irmãos, a quantidade. Se tiver 10 membros consagrados da comunidade de vida, você coloca lá 10 membros, e aí faz a soma ali, 10 vezes 350, que dá o valor ali. Aí você precisa colocar mensalmente. Eu não sei como vai ser em relação a reajuste, essas coisas, se vai ter atualização. Tem alguma informação sobre isso, Patrícia? Ou vai ficar só 350? Só 350. Por enquanto é 350. Próxima do... Angélica. Olá. Como só 350? Só 350. Não, Angélica, na verdade, é só uma sugestão, tá? E talvez essa seja uma dificuldade minha, né? Eu ia sugerir que, quando a gente tiver treinamento, os slides viessem antes, porque aí a gente vai conseguindo fazer anotações em cima dos slides. Eu tenho essa dificuldade, porque eu vou anotando assim, depois fica tudo aleatório, não consigo pegar um ponto. Então, se possível, se estiver dentro, né? Eu sei que você já disse que tem o manual que está bem detalhado, de repente ele vem suprir essa que é uma necessidade que talvez seja só minha, né? Mas é só uma sugestão, tá? Ok, anotado. Obrigada. Próxima dúvida. Rio de Janeiro. Ok, Leila. Gente, então, sei que estou sendo um pouco polêmica, mas é que assim, a situação do Rio de Janeiro é um pouquinho particular, né? A gente tem na nossa casa hoje, são 15 mulheres, e a gente mora a mais de meia hora do Shalom, porque tem irmãs que andam bem devagarinho. No Rio de Janeiro hoje está fazendo 40 graus, isso não é verão ainda não. Então, o que acontece? As irmãs, a gente já chega no Shalom, assim, sem desidratada 100%, assim, molhada, não estou exagerando não, de necessidade de tomar banho, sabe? E assim, e a gente tem que voltar 10h30 da noite a pé, meia hora caminhando ou mais, entende? E os meninos fazem esse trajeto 2 vezes para nos levar para casa. Está sendo muito difícil pela saúde dos irmãos. Chega assim, fim de semana, não acabado, né? Então, assim, o que eu sugeri aqui falando com a Ana, né, da gente dar um auxílio, transporte mínimo, assim, sabe? Que daria para o nosso fundo hoje, não seria um problema. Isso seria possível, a gente dar um auxílio para as pessoas irem de ônibus, tipo assim, daria para ela escolher alguns dias da semana que ela poderia pegar ônibus, entende? Então, assim, porque isso reflete totalmente na saúde do missionário. O economato hoje, local é uma história, né? Mas o economato Catete não consegue, né? Tá pagando uma reforma, tipo assim, a situação do Catete hoje é desafiante, então, só queria expor que a gente teria como dar esse auxílio, se isso seria possível ou não. Leila, não está dentro das despesas próprias de secretaria comunitária. Isso aí sairia de cada apostolado. Então, por exemplo, no seu caso e da Ana Cláudia, que são da comunidade de vida do Rio de Janeiro, trabalham na secretaria comunitária, poderia sim sair talvez uma ajuda de custo para o transporte de vocês, né? No caso de vocês que trabalham, mas cada apostolado deve se comprometer com o transporte dos irmãos, certo? Não é uma despesa própria de secretaria, porque não existe só vocês,
existe a comunidade inteira, né? Então, vocês têm um caixa muito bom, graças a Deus, né? Mas aí a gente tem que olhar para uma comunidade que tem 1.200, 1.300 e tantas pessoas consagrados, né, só da comunidade de vida. E fora o socorro aos irmãos da aliança, porque esse valor que é administrado aí, ele não deve ser somente para IN, né? Ele deve ser colocado em comum para todos, né? Então, não é um fim, não faz parte da natureza desse fundo, tá certo? Ah, mas impacta na saúde, só que aí são os apostolados que teriam que providenciar, tá certo? E aí, gente, tem mais dúvidas em relação ao planejamento orçamentário? Então, gente, nós nos colocamos à disposição de vocês. Só quero aqui falar mais duas coisas, né? Eu vi que a Fabiana de Mossoró ficou angustiada porque não ia pedir mais, não ia ter mais o pedido de socorro dos planos, mas entenda o que eu disse. Os planos que a Secretaria Comunitária não conseguir incluir no seu PO, você vai colocar lá um número de irmãos que não conseguiram, vocês não conseguiram atingir. Em uma parte da observação, coloca o número de irmãos com plano de saúde que vocês colocaram ali valor. E na outra, vocês vão colocar a quantidade de irmãos que vocês não conseguiram. Porque aí, quando nós formos aprovar aqui, nós vamos ver se nós temos condições de assumir esses planos, tá certo? Vocês não vão fazer o pedido como faz hoje, pelo link, né? Mas aí vocês precisam colocar essa informação na observação, tá certo? E a outra coisa é que vocês vão elaborar esse PE e PO, né? E aqui eu só queria mais uma vez nos conscientizar a respeito do que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo aqui é um movimento de uma grande, como é que eu posso dizer, de um grande discernimento, né? O Moisés gosta muito de falar que o planejamento estratégico e orçamentário ele não é simplesmente uma ideia, ele é um discernimento. E aí também existe o setor do governo geral, que é o setor que discerne, que corrobora com aquilo que vocês estão colocando. Então, nós pedimos assim esse espírito mesmo, né, de unidade, que graças a Deus nós não temos grandes problemas em relação a isso, né? Vejo muito pelo contrário, vocês, a grande maioria, buscando mesmo a unidade, né, conosco. E a outra questão é que na elaboração do nosso PO e na administração financeira da Secretaria Comunitária, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós administramos um dinheiro que não é nosso. Ele não é meu, ele não é seu, ele não é da Fabiana que está aqui, ele não é do Padre Saulo, ele não é de fulano e de ciclano, ele é da comunidade, né? Então, ele existe uma forma de ser gerida, né? Esses fundos têm uma forma de serem geridos, que foi legislado pelo governo geral. Não é uma legislação somente nossa, como assistência comunitária, mas com todo o governo geral, ali com os assistentes do moderador geral, o próprio moderador geral, né? Então,
nós pedimos, assim, a responsabilidade mesmo na administração desses nossos valores, né? Evitarmos de comprar coisas muito caras, né? Evitarmos de fazermos compras que não fazem parte ali da natureza da secretaria comunitária. Evitarmos despesas que não sejam próprias de secretaria comunitária. Se você tem dúvida, pergunte ao seu acompanhador, né? Pergunte, nós estamos aqui à disposição de vocês, certo? Para quê? Para que a gente consiga fazer a vontade de Deus a respeito desse valor que nós administramos, né? É muito interessante isso que nós vivemos em favor não somente da nossa missão, não somente de um ou de outro irmão da nossa missão, mas nós vivemos essa administração financeira em favor de toda a comunidade, né? Então, o valor dos 10% ou os repasses extras que a gente às vezes pede, nós utilizamos ele para o socorro aos irmãos mais necessitados. Quantos aqui de vocês são necessitados e são socorridos? E quantos aqui de vocês são aqueles que partilham até valores mais altos, né, em favor dos irmãos mais necessitados? E é isso, para que não haja necessitados entre nós, né? Então, estamos vivendo aqui algo que é próprio da igreja primitiva, né? E é bem constitutivo do nosso carisma, o ser família, né? É uma característica do nosso carisma. Então, nesse mesmo espírito, né, de unidade, né, e ao mesmo tempo de uma responsabilidade assim dobrada, né, nós vamos caminhar nesse planejamento estratégico, né? Caminhar ali nas metas que foram enviadas para vocês, nas metas que vocês vão construir e também na elaboração do PO, tá bom? Lembrando que o PO, ele passa, a Angélica já falou, mas eu vou só reiterar, ele passa por uma pré-aprovação no conselho local, e depois vem para uma comissão aqui do governo geral para ter uma aprovação mais definitiva, certo? Existem algumas secretarias que vão direto para o conselho geral, porque tem uma movimentação financeira maior, né? Então, como Fortaleza, Natal, eu não me lembro se Rio de Janeiro esse ano vai já para o conselho geral, né? Mas nós fazemos essa aprovação final, tá certo? E aí nós pedimos que essa elaboração ela seja feita até o prazo ali que a Angélica falou, acho que foi 19, não foi, Angélica? De novembro. 19 de novembro. 19 de novembro, para quê? Porque nós fazemos parte dessa comissão e fazemos parte da comissão da aprovação das missões, né? Então, aquele PO do Economato, nós também fazemos parte. Então, nós temos que aprovar primeiro das secretarias, para depois a gente ir para os POs das missões, né? A gente não pode fazer ao mesmo tempo, porque a gente também participa lá, tá certo? Então, a gente queria pedir, assim, também essa atenção, tá bom? De todos vocês. Então, Tati, depois tu mandou uma mensagem perguntando, tá certo? Só para a gente encerrar aqui, que a gente já ultrapassou um pouquinho o nosso horário. Então, meus queridos irmãos, irmãs, né? Acho que só tem mulher aqui, né? Muito obrigada pela presença de todas, né? Deus abençoe, vamos estar intercedendo aí pela elaboração do PE e do PO de vocês, e estamos à disposição, tá certo? Estamos à disposição de vocês, podem contar conosco, tá certo? O que nós queremos é ajudar as secretarias a se desenvolverem cada vez mais, tá bom? Então, bendito seja Deus, obrigada pela presença. E aí, quando nós tivermos algo mais detalhado ali sobre os planos de saúde, nós faremos uma nova
videoconferência, tá bom? Então, um grande abraço a todos, bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Um grande abraço. Patrícia, fecha aí a gravação antes de sair, viu?